Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam bem-vindos a essa aula de revisão. Olha só, hoje nós vamos estar trabalhando aí 4 tópicos muito importantes da eletricidade dinâmica. É a corrente elétrica, a resistência, a potência e a energia elétrica. É isso mesmo, é todo esse pacote aí numa só aula. Espero que você aproveite bastante. Então vamos lá, pessoal. Olha só, deixa eu diminuir aqui para que você possa ter o melhor dessa aula que foi preparada exclusivamente para você. Atenção, vamos lá. Bom, começando aqui, pessoal, primeiro vamos começar com a definição do que é corrente elétrica. Pessoal, só olhando para o nome, corrente elétrica, já dá para ter uma noção. Porque a palavra corrente, junto com a palavra elétrica, dá uma ideia de um fluxo, né? Corrente dá sempre essa ideia de fluxo, ou seja, se é corrente elétrica, é um fluxo dos elétrons, tá bom? Mas aí a gente trazendo agora para um contexto, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui nos condutores, como vocês podem ver nesta imagem aqui, ó, nesta imagem aí, veja, nos condutores, de modo geral, os elétrons, eles estão desordenados. Os condutores têm elétrons, pessoal, têm elétrons, mas eles estão desorganizados, desordenados, eles não sabem para onde vai. Mas quando nós pegamos nesse condutor e estabelecemos nele uma diferença de potencial, como assim, professor? Como assim uma diferença de potencial? Calma, calma, olha só. Eu estou dizendo que você vai pegar o condutor e você vai polarizar ele, ou seja, vai colocar nele uma fonte de tensão, uma voltagem. Aí quando você faz isso, quando você estabelece essa diferença de potencial, ou seja, a DDP, você faz com que os elétrons agora saibam exatamente o caminho que tem que percorrer. Daí, ao invés de ter um fluxo de elétrons todo desordenado, nós teremos agora um fluxo ordenado de elétrons, pessoal. Olha aqui como vocês podem ver, olha como está linda essa imagem, ó. Você tem aí uma fonte de tensão representada por essa pilha, certo? E agora você tem os elétrons fluindo no condutor. Esse fluxo ordenado de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. Atenção, repita aí comigo. Mas antes de repetir, olha só, não adianta ficar aqui na aula de forma passiva, pessoal. É para assistir a aula anotando, fazendo anotações. Pega a caneta, pega o papel e faz as anotações de todos os pontos importantes que a gente vai estar destacando aqui, tá certo? Então, o primeiro ponto é o seguinte, diga aí comigo, corrente elétrica, eu não ouvi, pessoal, não ouvi, é para repetir, certo? Vamos lá? Corrente elétrica, isso, corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons. Corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Definindo conceitualmente que é uma corrente elétrica, é um fluxo, um movimento de elétrons no condutor, vamos ver agora como é que se mede essa corrente elétrica. Será que dá para medir, pessoal, a corrente elétrica, hein? Dá sim. Vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui nós estamos fazendo um corte de um condutor e nós sabemos que nesse condutor, se for estabelecida uma diferença de potencial, vai estar fluindo uma corrente elétrica, pessoal, nesse condutor. Olha só. Começa a fluir, né, uma corrente elétrica no condutor. Como nós aprendemos, um fluxo de elétrons, um fluxo ordenado de elétrons, é o que nós chamamos de corrente elétrica. Considerando que esse fluxo, pessoal, vai ocorrer no intervalo de tempo, então nós temos sim, através desses dois elementos, como medir a intensidade de corrente elétrica. E a intensidade, pessoal, da corrente elétrica, nada mais, nada menos é do que, olha aí, acompanhe, I, que significa intensidade de corrente, é igual a uma razão, pessoal. É só dividir duas coisas. Para achar a corrente elétrica é só dividir duas grandezas. A quantidade de carga que está passando ali, ó, nesse corte transversal do fio, dividido pelo tempo que leva para esse fluxo de elétrons atravessar. Pessoal, fácil, 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 né? Então, intensidade de corrente é igual a quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Pessoal, é importante você estar anotando, é importante você estar participando, você estar repetindo, tomando posse, pessoal, tomando posse, tá bom? Do assunto. Então, é assim que se mede a intensidade da corrente. Agora vamos às unidades de medida.
Nós sabemos que a quantidade de carga é dada por Coulomb. Beleza até aí? E que o tempo é por segundo. Então, isso quer dizer que a corrente elétrica é Coulomb por segundo. Como assim, professor? Como assim? Olha, é só você olhar para a equação. Toda vez que você calcular a corrente elétrica, ou seja, que você fizer a divisão da quantidade de carga pelo tempo, você vai ter quantos coulombs de carga está passando por segundo. Por isso que fica coulomb por segundo. Mas calma, pessoal. Calma, calma, calma. Eu estou pedindo calma. Por quê? Para facilitar, pessoal, a unidade de medida da corrente, você não precisa estar falando coulomb por segundo, apesar que é importante que você saiba, nós vamos dar um nome bem bonito a ele em homenagem a um físico muito famoso que estudou essas propriedades da corrente elétrica, pessoal. Nós vamos chamar de Ampère, em homenagem a Marie Ampère. Beleza, pessoal? Então, calculou a corrente elétrica, você vai dizer que a corrente deu 10 amperes, o que seria 10 coulomb por segundo, mas você pode chamar de amperes e representar por essa letra A maiúscula, beleza? Dando continuidade aqui, pessoal, antes da gente prosseguir, vale a pena a gente lembrar lá de um tópico de eletricidade estática. Veja, nós falamos que os condutores, né, eles conduzem a corrente elétrica por conta dos elétrons livres. Geralmente os condutores, pessoal, tem muito elétron, tem tanto elétron que tem elétron que é fácil de se deslocar nele. Esses elétrons livres, pessoal, é que faz a condução, né, que produz aí o que nós chamamos de corrente elétrica quando este condutor está em uma diferença de potencial. Só que é importante você lembrar que cada elétron, atenção para o que eu vou falar, prepare o seu coração para lembrar disso, olha só. Cada elétron, umzinho do elétron, tem uma carga específica. Vamos lembrar aqui a chamada carga elementar, como vocês podem ver aí, ó. Seja o próton, pessoal, seja o elétron, eles têm uma carga específica, cujo valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19, como vocês podem ver aí, ó. Aqui, ó. Seja o próton, seja o elétron, não o nêutron, né? O nêutron a gente considera que a carga é nula. O próton tem a carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19, e o elétron tem uma carga de menos, ou seja, só muda o sinal. Em termos, pessoal, em módulo, o valor da carga do próton e do elétron é o mesmo. O nosso foco aqui vai ser o elétron, tá certo? Então, podemos dizer que se o corpo tem um elétron, ele tem uma carga, uma quantidade de carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. É como se fosse o preço, pessoal. É o preço de cada elétron, como eu vou mostrar aqui nessa próxima tela. Observe, imagine que esse corpo aqui, ele ganha uma carguinha, pessoal. Eu estou colocando aqui uma carga positiva, mas lembre, tanto faz o próton, o elétron, o valor da carga elementar é o mesmo, só muda o sinal. Então, eu posso dizer que ele ganhou mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas se ele ganhar aí, se ele ganhar, pessoal, aqui mais uma carga, por exemplo, deixa eu diminuir aqui a tela, senão vocês não vão ver nada, né? Vamos lá. Se ele ganhar mais uma carga, então ele ganhou mais 1,6 vezes. É como se fosse o preço de cada carga. Se ele ganhar mais uma, ele ganhou mais 1,6. Então, se a gente olhar para esse corpo aqui, nós podemos verificar que ele está com 3 cargas em excesso positiva, certo? Lembrando que cada carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19, então nós podemos dizer que a carga total, certo? Vai ser 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, o que daria uma carga, uma quantidade de carga aqui, ó, de 4,8 vezes 10 a menos 19. Então, é assim que a gente calcula, lembrando lá, a quantidade de carga que um corpo ganha ou perde. Vale ressaltar, pessoal, que o corpo só pode ganhar ou perder elétron, carga negativa, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo com isso, por que a gente teve que fazer esse lembrete? Porque, veja, nós aprendemos que a equação da corrente elétrica é a razão entre a carga e o tempo. Até aí eu sei que você está sabendo, você está esperto, tá bom? Mas veja, só que a gente pode fazer uma relação entre a equação de medida da corrente e da quantidade de carga. De que modo? Muitas vezes você vai aparecer questão para você em que você não vai ter a quantidade de carga, mas você vai ter o número de elétrons, por exemplo, tá bom? Então, neste caso, pessoal, nós podemos reescrever a equação dessa forma. No lugar da letra Q, que é a quantidade de carga, a gente coloca N vezes zero. Mas tudo isso vai depender da questão, tá bom, pessoal? E não esqueça que esse é 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza, pessoal? Tudo bem? Né? Tranquilo aí?
Olha só, tenha calma com esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Sabe por quê? Você não precisa decorar, memorizar. Quando as questões há uma necessidade de que você utilize, ela aparece lá para você, como a gente vai ver nessa questão aqui. Olha só. Veja só, acompanha aqui comigo o raciocínio. Em um fio condutor de seção constante, é percorrida por uma corrente elétrica de constante 4, olha só, 4 amperes. Pessoal, toda vez que você vai lendo uma questão, você tem que ir anotando os dados. Não é sair lendo de qualquer jeito, não. Se você entendeu que aqui ele já lhe deu uma informação, já anota. Ó, I de corrente, tá bom? Igual a 4 amperes, beleza? Aí ele fala, o número de elétrons que passa por essa seção reta do fio é aquele corte transversal, o qual você está observando ali o fluxo de carga. Veja, o número de elétrons que passa na seção reta desse fio em minutos é. Então, interpretando aqui, pessoal, o que ele quer saber é o número de elétrons, tá bom? E ele diz 100 minutos. Minuto é intervalo de tempo. Vale lembrar que amperes é coulomb por segundo. Muito bem. Então, se ele falou 1 minuto, nós vamos transformar esse 1 minuto em 60 segundos. Pessoal, olha que interessante essa questão. Aqui embaixo ele está lhe dando a carga elementar. Aqui ele está lhe dando a corrente. É óbvio que se você utilizar direto a equação da quantidade de carga, ó, quantidade de carga é igual a N vezes E, você não consegue encontrar a resposta. Por quê? Você tem um número, né? Você tem a carga elementar, você não tem, nesse caso aqui, pessoal, a quantidade de carga para poder achar o N. Então, neste caso, como ele deu os amperes, vamos partir da equação da corrente. Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Foi isso que a gente aprendeu, é assim que se mede corrente. Só que você verifica que você não tem a quantidade de carga, concorda? Você tem o número de elétrons e o tempo. Só que nós podemos, pessoal, escrever a equação dessa forma. E, ao invés de colocar o Q, vamos colocar o que ele é. N vezes E dividido por ΔT. Olha agora, pessoal, olha só. Corrente você tem, que é 4 amperes. Número, o valor da carga elementar você também tem aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o intervalo de tempo. Galera, tranquilo aí, ó. Então dá para achar o N, o número de elétrons, pessoal. Para facilitar, eu vou aqui fazer meios pelos extremos, ó, e vou isolar o N. Vai ficar N vezes E, não é isso que ficaria assim, ó? N vezes E é igual a I vezes intervalo de tempo, certo? E vou isolar o N. N, que é o número de elétrons, vai ser igual. Vamos lembrar? A grandeza que está multiplicando aí, pessoal, vai passar dividindo, tá? Olha aqui, o Ezinho que está multiplicando o número de elétrons, que eu isolei, vai passar dividindo, vai ficar sobre E. E agora, pessoal, é só substituir. Olha aqui, acompanha. Número de elétrons vai ser, qual é o valor da corrente? 4 amperes. Qual é o valor do intervalo de tempo? 60, não é isso, pessoal? E o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Tranquilo, pessoal? Bom, agora você pode aí fazer de diversas formas, vai depender aí da sua base matemática. Bom, eu prefiro fazer o seguinte, ó. Como aqui nós temos o valor de 4 vezes 60, que dá 240, eu vou trazer aqui para cá, ó. Vou trazer essa conta para cá, acompanha aí, ó. Vai ficar número 4 vezes 60 dá 240. Eu vou escrever 240 em notação científica, que é 2,4 vezes 10 elevado a 2, né, pessoal? É a mesma coisa que 240 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Então, nesse caso, vai ficar número de elétrons, 2,4 dividido por 1,6, pessoal, como se fosse 24 dividido por 16, vai dar 1,5. E aqui nós temos uma divisão de mesma base, olha lá, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes, 2 menos 19, ou seja, 2 mais 19, o que vai dar aqui, pessoal, 21, e aí elétrons.
Aí, galera, ó, então é essa quantidade de elétrons que vai passar por esse condutor em 1 minuto. Resposta, pessoal, letra A. Então, pessoal, tá aí. Calcular a corrente é muito simples, mas a gente tem que ter um cuidado com esse tipo de questão em que você vai usar a equação do cálculo da intensidade de corrente, mas vai ter que relacionar com a equação da quantidade de carga. Sugestão? Pega essa questão, tenta refazer, tenta fazer sozinho. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Bom, nós podemos também representar a corrente elétrica, pessoal, através de um gráfico, certo? Vamos lembrar que a equação é quantidade de carga sobre tempo. Esse gráfico vai ter duas variáveis, certo? Uma no eixo Y, outra no eixo X. A do eixo Y vai representar aqui, ó, a quantidade, ou melhor, a intensidade de corrente, como você pode ver aqui, e do eixo X, o tempo. Então, nós temos o gráfico IT. Se nós temos um gráfico IT, pessoal, como você pode ver aí, vamos deixar eles completinho aí, ó. Verifique que na equação, ó, se eu tenho I e eu tenho ΔT, o que é que está faltando aí, pessoal? Ó, a quantidade de carga. E atenção, senhoras e senhores. Atenção, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, rearrumar a equação, certo? Matematicamente, é como se eu fizesse meios pelos extremos, Q vezes 1I vezes ΔT. Isso quer dizer que a quantidade de carga é o produto da corrente pelo tempo. E aí, senhoras e senhores, preste atenção, ó. No gráfico, quando você tem uma curva e tempo, ou seja, corrente em relação ao tempo, a área da figura geométrica abaixo da curva, que nesse caso aqui é um retângulo, se você calcular a área, você encontra a quantidade de carga. É isso mesmo. Calculando a área, você vai encontrar a quantidade de carga. Você pode dizer, ó, a área nesse tipo de gráfico, matematicamente, que é a base vezes a altura aí, né, vai ser igual à quantidade de carga, pessoal. Certo? Beleza até aí? Calculando a área. Porque nem sempre você vai ter uma corrente assim como está nesse caso, constante. Você pode ter um gráfico, uma curva em que a corrente esteja variável, pessoal. E aí só vai sair pela área. Vamos lá? Olha esse caso aqui, ó. Uma corrente que começou com 5 amperes, mas foi caindo ao longo do tempo. Pessoal, aqui você só vai conseguir encontrar a quantidade de carga calculando a área. Então, nós podemos dizer que a quantidade de carga é igual à área. Como nesse caso é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, pegando aqui a base do triângulo que vale 10, olha aqui embaixo, ó, a altura vale 5, nós vamos ter aí 25 coulomb de carga que passa, né? No caso aí representado pelo gráfico neste condutor. Beleza, pessoal? Bom, falando de corrente, nós chegamos agora aqui ao efeito Joule, galera. Ao efeito Joule. Vejam, na verdade, o efeito Joule provém, pessoal, do estudo do chamado resistores elétricos, o que está lá na primeira lei de Ohm. O que vem a ser esse efeito Joule, esse resistor elétrico? Galera, alguns dispositivos, quando a corrente elétrica passa por ele aquece, ele gera calor. E isso nós chamamos de efeito Joule. Como assim, professor? Como assim? Olha só, efeito Joule é toda vez que a energia elétrica é transformada em calor. Como, por exemplo, eu posso mostrar aqui para vocês, ó, nesses elementos que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma resistência elétrica. Nesse caso aqui, toda vez que a corrente elétrica passa por essa resistência, ela gera calor. E a intenção é essa, tá? Aqui é uma resistência, ó, de chuveiro elétrico. Assim como nós temos na lâmpada incandescente, pessoal. Tá vendo o fiozinho aqui, ó? Tem um filamento aqui, ó, aqui dentro, que é um filamento de tungstênio, que quando a corrente elétrica passa, ele aquece, brilha, vira luz. Então, esses elementos provocando o chamado efeito Joule. Beleza? Então, aí, como é que isso acontece, pessoal? Veja, nesses materiais em que provoca o efeito Joule, a corrente vai passando e há um choque de elétrons, há uma dificuldade dos elétrons passarem por esses condutores. Essa dificuldade vai provocando aquecimento, gerando calor, pessoal. Como acontece aqui, ó, no caso, como eu falei, da lâmpada incandescente, nesse caso o filamento chegando até 3.000 graus Celsius. Beleza? Vamos lá. Bom, dito isso, pessoal, aqui vários elementos que são chamados de resistores elétricos, que são os dispositivos que dificultam a passagem da corrente elétrica. Olha só, é mais um conceito que você tem que guardar aí. Diga aí comigo, ó. Resistor elétrico é um dispositivo que dificulta a passagem da corrente elétrica.
Mais uma vez, resistor elétrico é um dispositivo que dificulta a passagem da corrente elétrica. E essa dificuldade gera o que nós chamamos do efeito, isso mesmo, o efeito Joule. Vamos lá? Bom, e aí, pessoal, nós representamos os resistores elétricos por esse aqui, ó, um fio que tem essa parte saliente, aí se sobe e desce, ou seja, é um fio tracejado de forma a representar a dificuldade que a corrente vai encontrar ao passar pelo resistor. Esse sobe e desce que você vê aí, ó. Aí está representando simbolicamente o resistor. Vamos conectar esse resistor aos polos da bateria. Olha só. Por que aos polos da bateria? Porque para ter corrente passando é preciso estabelecer uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Então tá aí, ó, conectamos. Aqui do lado tem um aparelho fazendo a ponte, que é o amperímetro. Ele vai medir a quantidade de corrente. Veja que o nosso circuito ainda está aberto, como você pode ver aí, ó. Veja aí. Bom, vamos fechar o circuito. A corrente flui, gerando aí, pessoal, no amperímetro, registrando uma corrente de 3 amperes. Mas é óbvio que esse resistor, ele tem uma diferença de potencial, tem uma tensão elétrica nesse resistor. Vamos medir a tensão elétrica. Olha aí, temos uma tensão de 12 volts. Então vamos lá resumir isso aí. Nesse circuito, passa pelo resistor uma corrente de 3 amperes e nós temos aí uma tensão de 12 volts. Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Olha só, agora nós vamos ver como é que mede essa resistência elétrica. Galera, é muito simples. Veja só, a resistência elétrica, assim como a corrente, é uma divisão de duas grandezas. Enquanto a corrente elétrica é uma divisão entre a quantidade de carga e o tempo, a resistência elétrica é a divisão entre esses elementos que a gente mediu aí. É a divisão entre a tensão elétrica, que nós chamamos de volts, tá? Pela corrente elétrica. Então, chamando tensão representando de U, representando a corrente elétrica de I, aqui, pessoal, simples o modo como se mede uma resistência elétrica. Se você tiver os volts, tiver os amperes, faça a divisão entre eles e você encontra a resistência. Vamos substituir os dados que a gente encontrou, 12 volts nesse resistor, passando uma corrente de 3 amperes, logo nós temos uma resistência de 4, olha agora como é que pronuncia isso, pessoal, ó, 4 ohms, tá bom? 4 ohms. Beleza? Tranquilo? Essa é a unidade que representa a resistência elétrica. Nós dizemos em ohms. Mas se você olhar, né, bem, na verdade o ohms é o volt por ampere. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, em homenagem a George Simon Ohm, esse camarada que estudou bem esses aspectos da resistência, nós vamos chamar a unidade de medida da resistência de Ohm. Vamos lá. E dando continuidade aqui, pessoal, aprofundando um pouquinho esse aspecto da primeira lei de Ohm, olha só. Na primeira lei de Ohm, o que é que foi feito? Veja, ele verificou que quando ele colocava uma tensão, por exemplo, de 12 volts, aqui é um exemplo para você entender, tá bom? 12 volts tinha uma corrente de 3 amperes. 24 volts, uma corrente de 6 amperes. Então veja, pessoal, que a tensão foi dobrada e a corrente também está dobrando, mostrando uma proporcionalidade aí entre tensão e corrente. Ou seja, aumentando tensão, aumenta-se corrente na mesma proporção. E aí, ó, quando é 8 você tem 2, quando é 16 volts você tem 4 amperes. Se você pega esses valores, pessoal, e sai dividindo todos eles, você vai verificar que todos eles estão dando o mesmo valor, 4 ohms, uma constante. Isso é que se baseia a lei de Ohm, pessoal. Variando a tensão, a corrente também varia na mesma intensidade, tá bom? E isso aí, quando você faz a razão de tensão em corrente, você encontra um valor sempre constante para a mesma resistência, é o que nós chamamos aí de resistência elétrica, valor da resistência elétrica. Beleza, pessoal? Esse tipo de resistor que tem esse comportamento, essa proporcionalidade, nós chamamos de resistor ôhmico, porque está obedecendo aí a equação da primeira lei de Ohm. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Bom, e aqui, galera, é só um modo como a gente pode representar um resistor conectado a um circuito, certo? Onde aqui, ó, mais uma vez, mostrando, representa a resistência elétrica. E aqui, onde tem o polo positivo e o polo negativo, é onde nós representamos a fonte de tensão elétrica. Ou seja, precisa ter uma diferença de potencial para que nós temos aí uma corrente elétrica passando e possamos medir a resistência elétrica. Beleza, galera? Bom,
Seguindo aqui só mais um olhar sobre o gráfico, lembra que a gente falou que quando é constante, nós chamamos isso de que obedece à lei de Ohm, pessoal. Mas pode haver alguns casos em que aconteça, como vocês podem ver aqui à direita, ó, em que a curva ela não se mantém linear. Quando isso acontece, pessoal, em relação à tensão e corrente não é linear, nós dizemos que o resistor não é ôhmico, não obedece à lei de Ohm. Porque você pode ver aqui, ó, pegando os dois valores que vão aparecer aqui nesse gráfico, se eu pego 2 de volts e divido 2 por corrente, daria uma resistência de 1 ohm. Mas agora veja, lá no topo do gráfico nós temos 18 volts para 6 amperes. Se você dividir, vai dar 3 ohm, ou seja, não está obedecendo à lei de Ohm. Você tem uma resistência dita variável. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Pessoal, gosto muito dessa imagem aqui, ó. Essa é uma forma que a gente pode representar a resistência. Qual é o papel do volt? O papel do volt é impulsionar a corrente, fazer com que a corrente passe no condutor. Veja que ele está tentando, mas a resistência, pessoal, dificulta a passagem da corrente elétrica. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, vamos lá. E aqui nós temos uma aplicação, né? Vamos ver essa questão que caiu no vestibular em 2017. Ela diz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. Galera, muita atenção. Toda vez que você vai lendo uma questão, você tem que ir lendo e fazendo a interpretação da questão. Veja só a continuação. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica. Olha só, está falando de resistência elétrica, tensão por corrente. Nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. O que é que ele está dizendo? Que tem uma resistência da polianilina, certo? Que quando está em concentrações de amônia, tem sua resistência quadruplicada. Beleza, pessoal? Aí ele fala, na ausência da amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico. Vamos lá, olhe, na ausência da amônia se comporta como resistor ôhmico. Aquele gráfico linear, como vocês estão vendo aí nessa representação. E a sua resposta é mostrada no gráfico. Bom, olhando aqui o gráfico, pessoal, nós temos aí as duas grandezas que a gente estudou. Nós temos aí a corrente elétrica aqui, ó, no eixo das ordenadas, e temos aqui a diferença de potencial, a tensão aqui nos eixos das abscissas, ou seja, nós temos tensão e corrente, pessoal. Tranquilo, tensão e corrente, os valores que a gente precisa para encontrar a resistência elétrica. E veja que exatamente essa pergunta, observe aqui, ó. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia vale quanto, hein? Galera, simples essa questão. Olha, vamos dar continuidade aqui, ó. Nesse gráfico, eu peguei um ponto desse gráfico. Você pode pegar qualquer um, porque lembra? É constante. Eu peguei aqui para 2 volts, tá? Eu vou pegar, nós temos uma corrente de 4 vezes 10, ó lá, 4 vezes 10 a menos 6 amperes. Como assim, professor? Como assim? Vezes 10? Atenção, ó, calma, estou pedindo calma. Veja só, se você olhar aqui dentro do parênteses, na unidade medida, você tem um fator aí multiplicativo de 10 a menos 6. Por isso que eu coloquei aí. Para cada valor de corrente, multiplica por 10 a menos 6. Então, vamos calcular a resistência, pessoal. RUI, calculando a resistência. Tensão por corrente. Dividindo esses dois valores, pessoal, nós temos aí o 2 de tensão dividido pela corrente. Nós vamos ter aí uma resistência de 0,5 vezes 10 a menos 6 ohm, beleza? 0,5 vezes 10 a menos 6 ohm de resistência. Beleza, galera? Esse 0,5 veio porque eu dividi o 2 pelo 4, dá meio, né? E o 10 a menos 6, quando vai para o numerador, fica com expoente positivo. Só que lembra que essa resistência, pessoal, aí é colocada em altas concentrações de amônia. E ela fica quadruplicada, não foi isso? Então, pegando o valor da resistência e multiplicando por 4, nós temos aí a resposta 2 vezes 10 elevado a 6 ohm, pessoal. Que nesse caso é a letra E. Tranquilo, galera, tranquilo. Vamos lá, não para não, pessoal, não para não. Se você estiver cansado, dá uma pausa no vídeo, vai lá tomar uma água, mas volta, pessoal, que é muito conteúdo aqui para a gente trabalhar. Nós já aprendemos o que é corrente elétrica, né? É o fluxo ordenado de elétrons, pela equação corrente, carga sobre tempo. Nós já vimos o que é uma resistência elétrica, que é um dispositivo que dificulta a passagem da própria corrente elétrica, cuja medida da resistência elétrica é tensão dividido por corrente. E agora nós vamos ver a potência.
potência, pessoal. Pense no tópico importante, é entender potência, pessoal. Galera, potência de modo geral, potência, não estou nem falando especificamente da potência elétrica. Potência de modo geral é a quantidade de energia que flui, tá, por unidade de tempo. Qualquer energia gasta e você faz a relação pela unidade de tempo, você acaba de encontrar a potência elétrica, pessoal. Tranquilo, é somente isso mesmo. Esse é o conceito geral de potência. Mas se você olhar aqui nessa lâmpada, observe, como é uma lâmpada, né, um dispositivo elétrico, ele traz duas informações. E é importante que você, aluno, saiba diferenciar. Ele traz aqui 127 volts, que representa a tensão elétrica, e ele traz aqui os 60 watts, pessoal, 60 watts, que é a potência dessa lâmpada, ou seja, a quantidade de energia em joules por segundo que ela gasta realizando o seu trabalho. De modo geral, potência é sempre energia sobre tempo, quantidade de energia por intervalo de tempo. Mas no caso, pessoal, da potência elétrica, olha só, no caso da potência elétrica, vou trazer aqui para você, ó, a potência elétrica é o produto da corrente elétrica vezes a tensão elétrica, ou seja, você tem a corrente elétrica em amperes multiplicado pela tensão em volts. Tranquilo? Somente isso, pessoal. Pio. Calcular potência elétrica. Pio. Calcular potência de modo geral. Potência de modo geral é energia sobre tempo, tá bom? Só vale ressaltar, galera, que esse termo watt, mais uma vez, em homenagem a James Watt. Lembre que o watt é o joule por segundo. Então, quando aqui você tem uma lâmpada de 60 watts, você pode dizer que 60 watts é a mesma coisa que 60 joules por segundo. Então tá aí, pessoal, a terceira equação, a equação da medida da potência elétrica. Vamos aproveitar e já vamos aplicar aqui numa questão, galera. Ó, uma lâmpada de LED que funciona com 12 volts. Opa, toda vez que eu vou lendo uma questão de física, eu vou lendo e anotando os dados, pessoal. Eu já anoto, eu não perco tempo não, eu sou humilde. Eu vou lendo aos pouquinhos, interpretando e anotando os dados. Temos aí, pessoal, uma tensão de 12 volts. E veja que ele está dizendo que passa uma corrente de 0,45 amperes. Então também anotei esse dado. Só que ele fala que essa lâmpada de LED, ó, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts. Então, olha que interessante. Para um dispositivo que é o LED, ele deu as duas grandezas, tensão e corrente. Para o outro dispositivo, que é a lâmpada incandescente, que ele diz que produz a mesma quantidade de luz, né, de energia, ele está dando a potência. Então, quer dizer, pessoal, o seguinte, atenção, galera, com tensão e corrente, dá para achar potência, né, galera? Então, a gente consegue descobrir a potência do LED, porque potência é só multiplicar, né, galera? Potência é tensão vezes corrente, ou corrente vezes tensão. A ordem aí não altera, tá bom? Então, fazendo o produto aqui, nós temos 12 volts vezes 0,45 amperes, o que vai dar uma potência de 5,4 watts. Galera, olha que interessante isso aí. Então, uma lâmpada de LED tem 5,4 watts, produz a mesma quantidade, pessoal, a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60. Galera, então é melhor usar a lâmpada de LED, né? Bem mais econômica. Concorda comigo, pessoal? Só que a questão quer saber o seguinte, ó. Qual o valor da redução da potência consumida ao substituir a lâmpada de LED pela lâmpada, a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED. Nesse caso, pessoal, é só fazer a diferença aí. Você tem os 60 watts menos 5,4 watts. Fazendo essa diferença, o que nos dá 54,6. Galera, olha só aqui a sacanagem que foi feita nessa questão. Uma pessoa desatenta, ele calcula a potência que deu 5,4 watts. E se você olhar a alternativa D, exatamente 5,4 watts. Por isso que é importante fazer sempre, se preocupar na leitura, na interpretação da questão, ok? E nesse caso, resposta letra A. Tranquilo? Bom, nós já vimos o que é corrente elétrica, nós já vimos o que é uma resistência elétrica, vimos o que é potência elétrica, então agora vamos aplicar a mais uma questão sobre potência para a gente fixar bem essas relações de grandezas. Nesse caso aqui dessa questão, nós temos o seguinte, ó. Nós temos
Neste caso, um eletricista, ele quer instalar um chuveiro elétrico e ele traz as seguintes especificações. Pessoal, é impressionante como as questões de vestibulares que trata de eletricidade gosta de falar de chuveiro. Sabe por quê? Porque no chuveiro você vai ter uma potência variável, certo? Porque você pode controlar a temperatura, você vai envolver questão de corrente, vai envolver resistência elétrica, vai envolver potência elétrica. Então, é um dispositivo muito interessante para a gente estudar essas grandezas. Só que veja o seguinte, ó, ele tem 220 volts e vai de 4.400 watts até 6.800 watts. Pessoal, importante saber diferenciar. 220 volts é o valor da tensão elétrica. E os 4.400 watts até 6.800 é porque pode haver uma variação de potência. Porque no chuveiro elétrico você pode utilizar ele com uma temperatura menor ou uma temperatura maior. Obviamente, quando você usa uma temperatura maior, você está usando uma maior potência do chuveiro elétrico. Aí ele diz, para instalação adequado, está se usando um disjuntor, a potência e a corrente elétrica prevista, com uma margem de tolerância de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver a passagem da corrente elétrica superior ao permitido. Veja só, pessoal, é muito importante isso aí que ele está trazendo, porque esse disjuntor é um dispositivo que ele serve de proteção e controle. Quando você vai comprar um disjuntor, você compra o disjuntor com base na corrente. Vamos supor que esse chuveiro elétrico não é o caso, porque eu não quero aqui já fazer o spoiler da resposta. Vamos supor que esse chuveiro elétrico ele tivesse aí o máximo de 10 amperes de corrente. Então, você vai comprar um disjuntor para ter uma proteção, porque caso haja uma sobrecarga, não queima o chuveiro, e você compra um disjuntor de aproximadamente 10 amperes. Por que eu falo aproximadamente? Porque na hora da compra do disjuntor, pode haver esse aspecto da tolerância, né? Você pode comprar um pouquinho a mais, certo? Não tem nenhum problema, não vai danificar o dispositivo elétrico. Bom, mas veja que ele está falando aqui o seguinte, para fazer a instalação segura desse chuveiro, ele quer saber o valor máximo de corrente, pessoal. Galera, vamos aqui à questão, né? Primeiro aqui trazendo algumas imagens, para quem nunca viu, aqui nós temos disjuntores, né? Esses dispositivos aqui, e aqui nós temos também o fusível, que tem o mesmo papel do disjuntor, de questão de proteção para que não haja, ou melhor, se houver uma sobrecarga de corrente elétrica, no caso do disjuntor ele desarma, ele desliga. No caso do fusível, ele acaba queimando o próprio fusível, tá? Não permitindo que haja o fluxo de corrente. Beleza, pessoal? Bom, tá aqui os dados. Esses são os dados, as informações elétricas do chuveiro. Nesse caso, para a gente encontrar a corrente máxima, pessoal, a gente tem que partir da potência máxima, né, galera? Então, vamos lá. Utilizando a equação de potência, nós temos aí substituindo, ó, potência 6.800, tensão, lembra? 220 volts, vamos encontrar a corrente máxima. Bom, quem está multiplicando, passou aí dividindo, nós temos 680 por 220, o que dá, pessoal, uma corrente elétrica de 30,9 amperes. Mas você lembra que tinha que ter uma tolerância e uma margem de tolerância de 10%? Aplicando aí 10% a esse valor, você pode fazer inclusive de cabeça, mas eu coloquei aqui o arranjo matemático, 30,9 mais 0,1, pessoal, que representa 10% de 30,9. Somando dá aproximadamente aí 34 amperes, galera. Bom, dentre as respostas, pessoal, o disjuntor mais adequado é o disjuntor de 35 amperes. Beleza, galerinha? E agora nós estamos chegando aí à nossa parte final da aula, pessoal. É muita coisa a gente trabalhou nessa aula, importantíssima. É uma aula que você até deve rever, tá bom? Caso você tenha tido aqui alguma dificuldade, que é energia elétrica, pessoal. Olha só, os aparelhos têm sua potência, a gente já viu isso nesse instante. Só que conforme você liga um aparelho, galera, você precisa de energia elétrica para isso, né? E a energia elétrica, infelizmente, não é de graça, né? Você tem que pagar pela energia elétrica consumida. Então, o que a gente vai aprender agora é como se mede, como se calcula essa energia elétrica, pessoal. Vamos só. A energia elétrica, galera, é sempre uma relação entre potência e tempo. Olha, veja que eu peguei derivando naquela equação de potência e aqui eu isolei a parte de energia e vocês vejam que energia elétrica é potência vezes tempo. Ou seja, o consumo de energia elétrica de um dispositivo depende da potência e do tempo de utilização. Só que vamos a alguns detalhes, galera. O padrão para a unidade de medida da energia elétrica é o quilowatt-hora. Como assim, professor? Como assim? Calma, calma, olha só.
A potência é medida em watts, beleza? O tempo nós vamos padronizar para hora, tá bom? Então vai ficar watt-hora. Só que como os valores de energia sempre dão valores muito grandes, galera, a gente vai usar o múltiplo matemático, que é o K, e vai ficar em quilowatt-hora. Já já você vai entender mais um pouquinho sobre isso. Vamos dar sequência aqui, ó. Vamos dar esse exemplo aqui para você entender. Olha o exemplo desse chuveiro. Esse chuveiro tem uma potência de 5.500 watts. Logo, galera, se a gente aqui pegar a potência desse chuveiro, vamos estabelecer aqui que esse chuveiro é usado 30 minutos por dia. Então, nós temos a potência e o tempo. Galera, potência e tempo dá para calcular a energia elétrica, beleza? Bom, só que lembre que o tempo é em hora. Pegando aqui os valores que a gente tem, para calcular a energia elétrica, nós vamos substituir o P de potência, olha aqui embaixo, ó, por 5.500, e no tempo que era 30 minutos, lembra, 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Multiplicando os dois, galera, ó, watt-hora, nós vamos ter uma energia elétrica de 2.750 watt-hora. Só que lembra, galera, o padrão é quilowatt-hora. Então, para transformar em quilowatt-hora, lembre que o K vale 1.000, a gente vai dividir esse número por 1.000 aí, unidades para poder colocar o valor do K. Então, na verdade, a energia consumida por esse chuveiro por dia é de 2,75 kWh. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, fácil, né? Energia elétrica, potência vezes o tempo de utilização. E aqui, a título de curiosidade, eu estou trazendo uma questão, pessoal, em relação à conta de energia elétrica, que você pode ver que ela traz essas informações. Olha só, consumo aqui, ó, 246 kWh. Tá vendo a unidade? Esse foi o consumo mensal dessa residência. E se você olhar aqui, ó, olha aqui embaixo, ó, ele coloca mais uma vez o consumo mensal e aqui está a tarifa com tributos, pessoal, ou seja, com imposto. O que isso quer dizer? Que cada quilowatt-hora que você consome, que a cada 1 quilowatt-hora, você paga cerca de 0,97 centavos, pessoal. Então, isso quer dizer que se a gente sabe a quantidade de energia consumida, sabendo o valor do quilowatt-hora, a gente sabe até o custo, pessoal, quanto se vai pagar. No caso dessa fatura, foi pago aí, ó, R$ 259,25, beleza? Bom, e aí, pessoal, para a gente fechar aqui com um exemplo que vai, inclusive, trazer essa questão do custo, olha só. Em uma residência, há um ferro elétrico de 1.500 watts. Galera, toda vez que eu vou lendo uma questão de física, eu vou lendo e anotando os dados. Exatamente, anotando. Eu anoto aqui, ó. É a potência, pessoal. Potência, ó. Uma potência de 1.500 watts. Beleza? E funciona 45 minutos por dia, pessoal. 45 minutos é um intervalo de tempo. Opa! Potência e tempo é o que a gente precisa para calcular a energia. 45 minutos. Mas atenção, atenção. Lembre-se que o tempo tem que estar em hora. Já já a gente vai mexer nesse tempo aí. Isso ele está falando todos os dias. Agora veja, sabendo que o preço pago à companhia de energia elétrica para o quilowatt-hora é de 0,25 centavos. Baratinho, né, galera? Aquele anterior de uma conta era quase R$1 por quilowatt-hora. Neste caso, o preço de 1 quilowatt-hora, ó, vou circular aqui, vale 25 centavos. Guarde isso aí. Aí ele fala, sendo assim, qual das alternativas melhor representa o custo mensal? Opa, custo mensal, ó, de energia consumida por esse ferro elétrico. Galera, ele quer saber o custo, mas concorda comigo? Para eu saber o custo, olha só, para eu saber quanto eu vou pagar de energia, eu tenho que saber quanto foi o consumo de energia. O consumo de energia é dado pela equação energia igual a potência vezes o intervalo de tempo. Ok, galera? A energia vai ser igual, quanto é a potência, galera? 1.500. Então, vamos colocar 1.500 aqui, ó. E o intervalo de tempo, você tem que lembrar que esse intervalo de tempo tem que estar em hora. Pessoal, há duas formas de fazer. Uma que eu acho mais simples, galera, é chegar aqui, ó. Como não vai dar exata essa transformação, você pode fazer uma regra de 3, inclusive. 1 hora tem 60 minutos. Logo, x em hora em 45 minutos. Eu vou colocar aqui, ó, 45 por 60. É só isso, pessoal. Transformar minuto em hora é dividir por 60. Tranquilo.
Lembra que 30 minutos equivale a meia hora? É porque você pega o 30 minutos e divide por 60, isso vai dar 0,5. Beleza, pessoal? Então, botei assim. Então, aqui nós vamos calcular o consumo de energia. Galera, você pode cortar o zerinho aqui, com o zero aqui, fazer a conta, aí a matemática é com você e eu sei que você domina isso. Aqui vai dar 37.500, só que atenção, 37.500 watt-hora, certo, galera? Porque por enquanto eu multipliquei o watt e o hora. Para transformar em quilowatt-hora, eu vou diminuir, né? Dividir por 1000. Olha só, pegando aqui, ó, é só contar 3 casas decimais aqui, vai ficar 37, ó, 37,5 kWh. Apagar aqui para corrigir. A energia consumida vai ser de 37,5. Agora sim, ó, kWh. Mas atenção, ele quer saber quanto vai pagar. Mas galera, agora é fácil, né? Se você sabe que cada kWh custa 25 centavos, pessoal, é só pegar este valor e multiplicar pelo preço, né, ó, pelo cifrão, que é de 0,25. Se você fizer essa conta, que eu sei que você sabe, espero que saiba, você vai encontrar aí, ó, um custo de R$ 8,45, pessoal. Então tá aí, nesse caso a resposta é letra D. Beleza, pessoal? Bom, e com isso, galera, a gente encerrou aí essa mega revisão sobre corrente. Olha só, vimos muita coisa. Corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica, energia elétrica. Mas antes de finalizar, eu tenho aqui, ó, um desafio aí para vocês, tá bom? Olha só, atenção. Vou trazer aqui, ó, deixei aqui no Word. Pensa nessa questão aqui, ó. Vou deixar aí para você tentar fazer, certo? Vou só comentar rapidamente e vou deixar a resposta dela, pessoal, na descrição aí do vídeo, certo? Vou deixar a resposta que você faz, você consulta. Bom, olha só essa questão aqui, vale a pena tentar fazer. Veja, ele fala aqui do poraquê, que é um peixe elétrico que vive nas águas da Amazônia. Ele é capaz de produzir descargas elétricas. Galera, o poraquê é aquele chamado peixe elétrico, aí guia, né? Elétrica. E ele fala que são descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas de eletrócitos. Atenção agora, olha a informação. Cada eletrócito gera uma diferença de potencial de 0,14 volts. Galera, atenção, ó. Ele tem várias células dessa. Ele está falando que cada uma delas gera 0,14 volts. Então, se ele tivesse 2 células dessa, daria um total de 0,28 volts e assim sucessivamente. Um poraqueiro adulto possui milhares, pessoal. Por isso que a atenção é complicada, porque ele possui milhares dessas células dispostas em série, que pode, por exemplo, ativar-se quando o peixe encontra-se em perigo para atacar uma presa. A corrente elétrica que atravessa um corpo humano, pessoal, pode causar diversos danos biológicos, tá? E aqui essa tabela está mostrando isso, ó. Essa tabela ela vai mostrar para a gente o dano causado de acordo com a intensidade de corrente, como você pode ver aí, ó. Até 10 miliamperes, apenas formigamento. De 10 miliamperes até 20 miliamperes, contrações musculares. Ou, como aqui no último caso, acima de 3 amperes, pessoal, parada cardíaca e queimadura grave. Vale lembrar, galera, que esse mili é 10 a menos 3, tá bom? Tá? Fique atento a isso aí. Bom, e aqui vem o desfecho da questão. Ele diz, ó, considere que um poraquê tenha cerca de 8.000 eletrócitos. Galera, lembra que lá no início cada eletrócito tem 0,14 volts. Cada 0,14 volts. Beleza? Mas ele está dizendo que tem 8.000. Pessoal, pensa aí comigo. Lembra que isso eu vou deixar para vocês. Se cada eletrócito tem 0,14 volts e você tem 8.000 eletrócitos, basta fazer o quê, pessoal? Basta fazer o quê? Para saber o total de volts que esse poraquê ele pode produzir. Bom, então vamos imaginar que a tensão elétrica, o U, você já tem. Você vai encontrar, certo? Agora ele diz, produz uma descarga elétrica no corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica dessa descarga, olha, ele está dando também a resistência, galera. Uma resistência de, ó,
6.000 ohms. Então pensa aqui comigo. A questão vai dar informações para você encontrar tensão e encontrar resistência elétrica. Galera, tensão, resistência. Concorda comigo que com essas duas grandezas você encontra a corrente? Qual equação você usaria, pessoal? Bom, se está falando de resistência, galera, primeira lei de Ohm, né? Resistência é igual U dividido por I. Pessoal, nesse caso ele quer saber a corrente, porque você sabendo a corrente, você vai para a tabela e saber pelo valor da corrente o que é que essa corrente vai causar na pessoa. Mas aí é com você, certo? Deixa esse desafio aí para você fazer. Lembrando que eu vou deixar a resposta na descrição do vídeo. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Não esqueça de tensão em corrente, lembra? Ó, na potência, U vezes I. Se eu multiplico, eu acho a potência. Mas se eu divido, eu acho a resistência. Bom, pessoal, por agora é só. Muito obrigado. Que você aproveite bastante essa revisão e fazer os exercícios. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.